Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta, segundo escreveu Paulo, 2 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 3 ao 5. A mensagem de hoje ela é dividida, ela tem duas partes. Vou hoje trazer aqui a primeira parte dessa mensagem, cujo tema é derrubando fortalezas. Amém? E diz assim a palavra: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Amém? Amém. Irmãos, podem sentar. Irmãos, existe uma guerra. Estamos vendo nas notícias, na internet, estamos vendo guerras eclodindo aqui, ali. Aqui mesmo no Brasil existe uma guerra contra o tráfico, uma guerra urbana. E ao redor do mundo tem acontecido coisas preocupantes, envolvendo países, envolvendo nações. Mas nós, como cristãos, salvos em Cristo Jesus, também vivenciamos uma guerra diária. Nós também estamos inseridos numa guerra celestial. Amém? Eu e você fazemos parte de uma guerra invisível. E essa guerra invisível se estende ao visível, ao mundo físico, pelas consequências que ela traz. Então, por mais que nós não consigamos ver a guerra acontecendo do jeito que imaginamos, exército, espada, gritos, nós conseguimos ver o resultado dessa guerra em nossas vidas. Nós podemos ver diariamente o resultado dessa guerra guiando a nossa vida. Existe uma batalha acontecendo pela mente humana. Existe uma batalha pela mente humana. O que significa isso? Hoje em dia nós temos muitos pensamentos, muitas filosofias, nós temos muitas ideias, muitos ideais que se contradizem com a autoridade de Deus, que se opõe ao conhecimento de Deus. Existem coisas que são jogadas em nós diariamente, faladas a nossos ouvidos, mostradas a nós em telas, coisas que significam, se colocam numa situação, situações que acontecem em que há um verdadeiro contraponto com a palavra de Deus. Então isso não é de hoje, não é de agora. É algo sendo construído, sendo feito há muitos anos.
Existem pensamentos que são colocados em nós, em nossas casas, em nossas famílias, em nossas mentes. E esses pensamentos são perigosos. Esses pensamentos, eles colocam dúvidas em nosso coração, dúvidas em nossa mente. Mas o interessante e o que nós temos que lembrar aqui nessa manhã é que não estamos indefesos contra esses ataques. Nós temos armas, nós temos como nos defender. Basta nos lembrar do que a palavra diz. Fortalezas. Quando nós pensamos em fortalezas, nós pensamos em algo robusto, em algo intransponível, algo grande, maciço. Quando pensamos em fortaleza, pensamos em algo que é difícil ter acesso. Antigamente isso era muito comum. Cidades faziam fortalezas. E essa cidade era sitiada, que significa que muitas vezes uma outra nação, um outro exército vinha contra essas fortalezas e elas não conseguiam passar por essas fortalezas. Elas tinham que tentar atacar de outras formas. Então, muitas vezes o exército inimigo ficava ao redor da cidade, ao redor da fortaleza, impedindo que os alimentos chegassem a essa cidade, impedindo que a ajuda chegasse. E com o tempo, isso poderia ser meses ou anos, aquela fortaleza, as pessoas ali morreriam, porque não teriam, ou se renderiam. Então, fortaleza representava poder, representava segurança, representava o controle da situação. E quando Paulo nos traz essa mensagem, Paulo nos coloca uma verdade muito interessante. As fortalezas que existem em nossa mente, tal qual essas fortalezas militares que Paulo tanto conhecia, existem fortalezas que se levantam na sua mente todos os dias, fortalezas que são montadas, muros que crescem em sua mente, tijolo por tijolo, ao longo dos anos, tijolo por tijolo, pensamento por pensamento, ao longo de dias e dias e dias. E essa fortaleza vai ganhando peso, vai ganhando massa, vai ganhando altura, até chegar um ponto que você já não consegue mais olhar para o outro lado. As fortalezas em nossa mente são uma repetição de mentiras contadas a nós ao longo dos anos. Repetição de mentiras que nós ouvimos e que nós pegamos para nós, e que nós entendemos como às vezes que tem lógica, que pode ser que seja certo. Às vezes é uma mentirinha, mas cada tijolinho vai formar uma parede, vai formar um muro. Só que ao mesmo tempo que Paulo coloca essa questão dessa fortaleza em nossas mentes, também nos é mostrado, também é colocado para cada um de nós que existem armas, que existe como essas fortalezas serem destruídas. Aleluia. Existe como, existe uma maneira, mas não é de qualquer jeito. Existem armas corretas, próprias,
que elas são feitas para destruírem fortalezas espirituais. Amém? Amém. Essa passagem é um manual. É um manual prático que todo cristão deve ler, deve entender, para se conquistar uma vitória contra essas fortalezas. Porque existe uma batalha. Está acontecendo agora uma batalha. Reino físico, reino espiritual. Existe uma batalha. Nós temos acesso às armas poderosas. Deus nos deu acesso a armas poderosas. Aleluia. E naquele tempo, Paulo estava passando por uma situação que a gente olha e fala, caramba, Paulo estava passando por isso. Imagina, poxa, se Paulo estava sendo questionado daquela maneira, imagina a gente. Existiam falsos apóstolos, que estavam tentando manchar a imagem de Paulo. Existiam falsos apóstolos que estavam infiltrados na igreja, que queriam tirar a autoridade de Paulo. Irmão, era uma guerra, estava acontecendo uma guerra de credibilidade naquele tempo. Se você olhar em Coríntios 10:10, 2 Coríntios 10:10, vai dizer, Paulo vai escrever assim, porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença é fraca e a palavra desprezível. Irmão, isso aqui é Paulo dizendo o que os falsos apóstolos estavam dizendo sobre ele. Existiam homens na época de Paulo, na igreja, no meio da igreja, que diziam, bota a mensagem aí, versículo, que dizia que as cartas de Paulo eram graves e fortes, mas a presença de Paulo e a palavra de Paulo era desprezível. Gente, estamos falando de Paulo. Olha em que nível chega a sujeira. A gente fala hoje, existe muita sujeira no meio da igreja. Irmão, olha isso aqui. E aquela palavra é bem interessante, que quando você pega, por que tem aquela pequena palavra ali no meio da frase? Porque as suas cartas dizem, é um desdenho, porque quem está falando também não acredita que as cartas são isso. Dizem que você escreve coisas fortes, não dizem? Eu não acredito. É isso que eles estão falando. Então existia uma guerra de credibilidade acontecendo ali. E Paulo sabia com quem estava lutando de verdade. Não era contra aqueles homens. Paulo estava travando uma batalha contra Satanás. E Paulo escolheu as armas espirituais para responder aquilo. Paulo sabia que a guerra era espiritual. E se é uma guerra espiritual, não adianta eu tentar argumentar de uma forma carnal. Não adianta eu usar meu conhecimento. Não adianta eu usar minha eloquência. Eu tenho que me colocar à disposição. Eu tenho que pegar nas armas celestiais. Eu tenho que me cobrir com a armadura celestial e enfrentar uma guerra espiritual. Paulo sabia que por ele, somente por ele, não daria conta. Então
Então ele precisava desse poder de Deus. A estratégia de Deus é maior que qualquer estratégia humana. Paulo sabia disso. Então, quando fortalezas se levantam, como podemos lutar? Quais armas podemos utilizar? Então, eu trago aqui hoje, nessa manhã, 3 verdades fundamentais. 3 verdades fundamentais. Existe uma guerra espiritual. Então, nós temos que entender que são verdades fundamentais. Existe uma guerra espiritual. Eu acho que ninguém aqui vai poder. Será? Não existe. Existe uma guerra espiritual. Se existe uma guerra espiritual, existem armas espirituais. Porque é uma guerra, você tem que ter armas. Existindo armas espirituais, existe uma guerra. Existe as fortalezas que se levantam. E nós precisamos saber sobre a realidade da guerra, sobre as armas espirituais e identificar as fortalezas em nossa mente. Identificação das fortalezas em nossa mente. E nós temos fortalezas que se levantam ao longo dos anos na nossa mente. Nós temos que saber identificar. Como identificar? Precisamos abrir nossos olhos. E nós temos que ter uma certeza, irmãos. A vitória é certa. Aleluia. Quando lutamos com as armas certas. Glória a Deus. Com as ferramentas corretas. No poder correto. Quando lutamos de maneira correta, com as armas corretas, no poder correto. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vivemos na carne, mas não lutamos segundo a carne. Então Paulo já colocava essa distinção entre o físico e o espiritual. Existe uma existência física, existe uma metodologia espiritual. Irmãos, eu e você somos pessoas com problemas reais. Temos problemas todos os dias. E quanto mais velhos ficamos, mais problemas nós vamos acumulando. Quando esses problemas não são resolvidos. Nós não estamos imunes às lutas, à guerra que está acontecendo. Não estamos imunes aos dardos que são lançados. Eu não estou imune. Jesus não estava imune. Jesus teve que passar pela mesma guerra aqui, no corpo físico. Então Paulo coloca que não militamos segundo a carne. Porque nossa metodologia de guerra é espiritual. Nossa forma de agir é espiritual. Nossa estratégia de guerra é espiritual. Amém? Amém. E nós temos que ter acesso, como nós temos, às ferramentas certas. Porque é impossível você querer destruir uma fortaleza espiritual com um martelinho de brinquedo. Com uma ferramenta que não serve para aquilo. Existem ferramentas próprias para destruir, para demolir. Amém? Amém. Paulo sabia disso. Aliás, Paulo tentou usar dos meios carnais antes de se converter para perseguir os cristãos. Ele tentou usar as artimanhas militares, físicas, para subjugar os cristãos. Até ele perceber que estava lutando contra o próprio Deus. Então Paulo entende muito bem as nuances dessa guerra. Paulo entende muito bem as estratégias que nós temos que nos utilizar
a diferença de uma guerra espiritual e uma guerra física. E ele queria passar isso para a igreja. Existem pessoas, meu irmão, que querem vencer uma guerra interna. E é uma guerra espiritual, e muitas pessoas não sabem. Porque a guerra espiritual acontece para o crente e para o não crente. A guerra espiritual acontece para todos. E existem pessoas que não têm esse entendimento sobre as armas espirituais, sobre estratégia espiritual. Eles não têm esse entendimento. Então, o que eles tentam fazer para tentar suprir de alguma forma? Pensamento positivo, força de vontade. Eu tenho muita força de vontade para conquistar minhas coisas. Ele não sabe que está passando por uma guerra espiritual. E as armas que ele está tentando utilizar são armas que por si só são fracas. Não quer dizer que Deus não use o pensamento positivo junto com as armas. Mas o pensamento positivo por si só não vale de nada. Conheço uma pessoa que ele foi para um lugar onde ele comprou. Era um lugar asiático, um país asiático. E ele foi em um templo e ele comprou um cordão. Um cordão, não sei se os irmãos já viram um cordão cheio de bolinhas. Parece um terço católico. Mas é um cordão grandão. Que monges utilizam, algumas vertentes, algumas religiões asiáticas utilizam. E essa pessoa, não sei se era um monge, não vou usar aqui como monge, disse para esse meu amigo que aquela corrente, aquele cordão não tinha força nenhuma espiritual. Ele disse isso. Olha, porque meu amigo achou que como que eu faço para energizar? Como que eu faço para deixar esse cordão com poder, né? Como se fosse um amuleto, alguma coisa da sorte, algo do tipo. Esse monte de cordão não tem isso não. O que você tem que fazer com esse cordão eram 108 bolinhas, pequenininhas. O que você tem que fazer é que quando você estiver passando por uma situação de estresse, de cansaço, você pega cada bolinha dessa e você fala uma frase: não vou ficar com medo, não vou ficar com medo, não vou ficar com medo, não vou ficar 108 vezes, até terminar. Era o quê? Pensamento positivo. Você repetindo aquilo, o seu corpo vai entender que você tem que ter o pensamento positivo, você vai dar certo, que aquilo vai dar certo, e acalma a pessoa naquele momento. Só que nós estamos falando de uma guerra. Uma guerra não se vence com pensamento positivo. Aquilo pode ter um efeito a curto prazo, mas em algum momento ele vai morrer de fome. Porque a cidade dele está sendo sitiada. Uma cidade sendo sitiada, não adianta você dizer eles vão embora, eles vão embora, eles vão embora 100 vezes, 1000 vezes, 50 mil vezes, não adianta. Você pode até se sentir bem ali naqueles momentos, mas o fim é o mesmo. E Deus coloca para nós hoje que existe algo maior, que existe algo mais poderoso, e que nós, crentes em Cristo Jesus, temos acesso. Você tem acesso, não precisa comprar. O campo de batalha é a mente. O campo de batalha dessa guerra espiritual é a sua mente. Ocorre no território da mente. Mas por que ocorre no território da mente? Quem controla a mente, controla a pessoa. A mente controla o corpo. Quem controla a mente, controla a pessoa.
pode pegar um exemplo lúdico, um exemplo de desenho, gente. Existe o professor Xavier dos X-Men. O professor Xavier dos X-Men, não sei se os irmãos já viram, um mutante, né, que ele fica de cadeira de roda, mas ele tem o poder da mente. E ele consegue acessar a mente das pessoas para elas fazerem o que ele quer. Ele consegue plantar memórias, plantar mentiras, plantar uma ilusão, e a pessoa faz o que ele coloca. E um dos únicos, se não o único, que não é afetado pelo poder do Xavier, é o Magneto. O Magneto não é afetado pelo poder do Xavier. Por quê? Porque o Magneto, que é um arqui-inimigo, ele usa um capacete. O capacete que o Magneto usa impede que o poder do Xavier entre na cabeça, na mente do Magneto. E por que isso tem a ver com a mensagem de hoje? Porque é exatamente isso que acontece. Nós temos acesso a armaduras espirituais, incluindo o capacete. Nós temos acesso a uma defesa espiritual, a armas espirituais. E quando Satanás tenta lançar uma mentira, se nós estamos protegidos, essa mentira não encontra lugar em nossa mente. Aleluia, amém. Então, meu irmão, Satanás não precisa incorporar. Ele não precisa incorporar para dizer que a pessoa é dele. Ele só precisa contar uma mentira. Ele só precisa influenciar, plantar a mentira, que o trabalho já vai ser feito. Ele não precisa de se desgastar. Ele pode ficar sentado, tal como o professor Xavier, ele pode estar sentado aonde ele quiser, que ele lança uma mentira. E se não estivermos preparados, nós caímos nessa mentira. No jardim do Éden aconteceu isso. Ele lançou a dúvida, ele lançou a mentira. A dúvida que ele lança: é assim que Deus disse mesmo? Será que foi isso mesmo que Deus disse? Já lançou a dúvida: não sei se Deus disse dessa forma, não. Planta a dúvida, e depois ele vem com falsas verdades, que são mentiras. Certamente não morrereis. Comendo daquele fruto, certamente não morrereis. É uma falsa verdade. Uma falsa verdade porque, de fato, fisicamente eles não morreram, mas espiritualmente. Então, existe essa guerra, existe essa batalha, e Jesus venceu essa batalha. Aleluia. Jesus vence essa batalha no deserto. Glória a Deus. E como ele vence a batalha? Com a palavra de Deus. Verdade. Quando Satanás chega com a mesma estratégia que ele chegou no Éden, quando Satanás chega para Jesus, Jesus rebate com a palavra. Jesus não dá chance para a dúvida crescer. Jesus não dá chance para o medo crescer em sua mente. Jesus estava suscetível. Jesus estava suscetível a esses ataques. Mas Jesus entendia muito bem a batalha espiritual. Então, quando você responde Satanás com a palavra de Deus, não tem para onde ele fugir. Não existe maneira de ele entrar. Então nós somos diariamente bombardeados por pensamentos, ideias erradas desse mundo. Palavras que são lançadas na nossa mente, no nosso coração. Fortalezas que são plantadas em nossa mente. Dia após dia. E existe uma importância, irmãos, nos nossos pensamentos.
Então, é como eu disse, o pensamento por si só não tem poder, mas quando ele é aliado com a palavra, aliado com as armas espirituais, existe força. E a própria palavra vai dizer isso. Em Provérbios 23, 7 vai dizer: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então o pensamento ele tem um poder criativo e destrutivo. Se você tem pensamentos de gratidão, você se torna grato. Se você tem pensamentos de fé, você cria mais fé dentro de você. Agora, se você tem pensamentos de medo, você se torna medroso. Se você tem pensamentos de dúvida, você se torna uma pessoa duvidosa. Os pensamentos, eles moldam a realidade. Eles têm poder de moldar a sua realidade. Os pensamentos têm poder de influenciar suas emoções. Os pensamentos têm poder de determinar suas ações. E os pensamentos têm poder de criar um destino. Então aquilo que você pensa interfere na sua vida, no seu cotidiano. Em Mateus 5,28 vai dizer assim, ó: mas eu vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério contra ela. Daí a importância também dos pensamentos. Havia uma importância tão forte em cima dos pensamentos, de que mesmo no pensamento você vai estar pegando. Jesus sabia dessa força. Jesus sabia desse entendimento, desse conceito sobre os pensamentos. Aquilo que você pensa interfere na sua vida. O que você tem pensado, hein? O que você tem pensado ao acordar? Como que você tem pensado? Porque muitas coisas a gente não fala, né? Muitas coisas a gente não fala, mas a gente pensa. O que você tem pensado sobre a sua família? Sobre a sua igreja? O que você tem pensado sobre o seu futuro? Sobre os seus filhos? O que você tem pensado sobre o seu trabalho? O que você tem pensado sobre aquela pessoa? Mas existe uma verdade também que está conosco já nesse momento. Existe uma vitória espiritual que nós já conquistamos ao aceitar a Jesus. Glória a Deus. Que é a transformação da mente. Então a vitória espiritual significa uma transformação da mente. A transformação da mente. Transformação de pensamentos. Você transforma a mente, você tem uma mente transformada, renovada, você tem pensamentos bons. Em Romanos 12, 2, não sei se é aquela. Romanos 12, 2, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Não, a Bíblia está falando aqui. A Bíblia, a palavra de Deus está falando com a gente. Amém. Sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Renovação da mente. A batalha é na mente. A batalha espiritual é no campo da mente. Por isso que a Bíblia tem um foco nessa mente. Nos pensamentos, no entendimento. Um cuidado especial. Filipenses 4:8. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum valor, nisso pensai. Aleluia. Vamos ver aqui, Filipenses 4:8. Vamos ler.
tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Nisso pensai. Por que está pensai? Por quê? Tantas coisas poderia colocar ali. Por que logo essa palavra? Por que logo esse conceito de pensamento, de mente, de entendimento? Nisso pensai, porque a palavra de Deus é o nosso manual de fé, é o nosso manual de cristão. Glória a Deus. É isso que nós estamos dizendo aqui. Nisso pensai. Pensamento, mente, porque a batalha acontece na mente. Pensamentos bons, pensamentos justos, amáveis. Porque Deus, em toda a sua estratégia, sabe que se nós pensarmos nessas coisas, se nós pensarmos no que é bom, no que é justo, no que é agradável, nós estaremos pensando, estaremos vencendo essa batalha espiritual. Nós estaremos tomando posse das armas espirituais. Aleluia. Nós estaremos moldando o nosso futuro. Aleluia. Moldando o nosso futuro. Moldando o nosso destino. Pensamentos bons fazem pessoas boas. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Amém? Amém. Então é uma estratégia de guerra espiritual, irmão. Isso aqui é uma estratégia de guerra. Ah, como que eu posso começar a vencer essa guerra espiritual? O espiritual que apagou. Pensamentos de vida, pensamentos justos, pensamentos do que é agradável. É isso que faz nós começarmos a vencer essa guerra. Deus está nos dando aqui a estratégia para vencer essa batalha que está acontecendo nesse momento. Aleluia. Aleluia. E os falsos apóstolos, eles têm palavras, eles vêm com palavras difíceis. Muitas pessoas que vêm lançar coisas contra somente o seu coração, eles falam às vezes de forma exuberante, de forma que parece ter um conhecimento muito grande das coisas. Há uma manipulação da forma de falar. São métodos carnais que funcionam a curto prazo. Os métodos carnais funcionam a curto prazo. Então, essa retórica, essa forma de falar, essa persuasão, essa demonstração de conhecimento é a curto prazo. Mas não funciona com fortalezas espirituais. A força de vontade não é bastante uma batalha espiritual. Deus pode usar os meios naturais para a sua obra. Exercício, terapia. A igreja, a palavra de Deus não é contra. Ah, não vou fazer terapia não, que Deus... Já vi gente falando, não sou maluco. Ou já vi gente falando até time de futebol. Jogador, às vezes está passando por uma má fase. Aí alguém coloca, poxa, tem que ter um departamento de psicologia dentro do time para poder ajudar os jogadores. Aí tem jogador que fala, não precisa disso não, eu tenho minha igreja, eu tenho meu pastor, eu falo as coisas para o meu pastor e resolve. Irmão, é um conjunto. Se você tem acesso, se você pode ter acesso, se você consegue ter acesso a uma ajuda, a uma terapia, é Deus te dando uma oportunidade de crescimento. É Deus colocando para você a oportunidade de também fazer algo no plano natural. Aquilo que você tem alcance, aquilo que você pode fazer. Se você não pode, se você não consegue, é diferente. Mas isso não é o bastante. Só a terapia, só o exercício. Eu faço exercício para poder desestressar e eu já fico bem. Não é o bastante. A curto prazo pode até te atender, mas não vai destruir as fortalezas espirituais dentro do seu coração. É verdade. Então,
Na verdade, meu irmão, na verdade é o seguinte: se as pessoas não perceberem que existem fortalezas espirituais na mente deles, não tem por que eles lutarem contra isso, porque eles não sabem que tem. Porque eles estão cegos quanto a isso. Eles não conseguem perceber o tamanho desse problema. Mas nós, com a estratégia de Deus, podemos identificar. São poderosas em Deus. Olha. As armas são poderosas em Deus. Aleluia. Então aqui temos duas coisas: poderoso e Deus. As armas são poderosas. Poderosas vem da palavra do grego dínatos, dinamite. Então, Paulo está dizendo aqui que elas são poderosas, explosivamente poderosas. Aleluia. Porque para você destruir uma fortaleza, você tem que demolir, você tem que explodir. Então são poderosas no sentido de explosão. Então essas armas explodem. São poderosas o suficiente para explodir em Deus. Por que em Deus? Porque a fonte desse poder não é a nossa fé. A fonte do poder vem de Deus. Aleluia. A fonte do poder para criar essa explosão vem de Deus. Não é o tamanho da sua fé. Não importa se você é novo convertido, não importa se você acha que tem a fé pequena, não importa se você não se acha maduro na fé, o poder não vem de você, vem de Deus. Aleluia. Amém? Amém. Use as armas que Ele nos deu. E nós temos acesso à armadura completa. Toda a armadura de Deus. Poxa, imagina você ter acesso à armadura de Deus, hein? Caramba! Ninguém usa. Toda a armadura de Deus. Então nós temos aqui alguns pontos. Toda a armadura de Deus. O cinto da verdade. O cinto da verdade. O cinto que é uma peça fundamental na armadura romana. Era o que mantinha tudo preso. O cinto da verdade é o que mantém tudo no lugar. Fortalezas se constroem. As fortalezas se constroem com mentiras. E as fortalezas são demolidas com a verdade. Você pode dizer isso? Fortaleza se constrói com mentiras. Fortaleza se constrói com mentiras. E são demolidas com a verdade. São demolidas com a verdade. Então, temos acesso à primeira armadura de Deus, o cinto da verdade. Aleluia. Temos acesso à segunda parte da armadura de Deus, a couraça da justiça. A couraça da justiça. Os soldados protegiam os órgãos vitais. A couraça da justiça protege o nosso coração espiritual. Amém? Amém. Contra ataques de culpa, de condenação, de vergonha. Então, os ataques que são lançados ao nosso coração, trazendo vergonha, culpa, o apontar de Deus, a couraça da justiça ela protege. Então você tem acesso ao cinto da verdade, a couraça da justiça, e você tem acesso aos sapatos do evangelho da paz. Os sapatos dos romanos tinham travas, porque em qualquer terreno eles podiam se manter estáveis. Não, Paulo, quando coloca essas questões aqui, essas armaduras, e não é aleatório que ele está dizendo aqui. Ele conhecia a parte militar e conhecia a parte espiritual. Então, os sapatos do evangelho da paz, eles mantêm a nossa posição em qualquer turbulência, qualquer
situação que aconteça na nossa vida, os sapatos nos mantém firmes, não nos deixa cair, não nos deixa perder o equilíbrio. A paz não é a ausência de conflito, irmão, é a presença de Deus em meio ao conflito. Aleluia. Isso é uma verdade muito interessante. A paz não significa que não vai existir conflito, mas é quando Deus está no meio. E temos o escudo da fé. O escudo que defendia, o escudo romano defendia o corpo inteiro. Então esse escudo da fé nos protege contra os dardos inflamados. Os dardos inflamados lançados contra nós. São dardos de pensamentos, dardos de tentações, de ataques espirituais. São esses dardos que foram lançados contra Jesus no deserto. Então o escudo nos defende desses pensamentos, das tentações diárias. Quando chega uma coisa, levanta o escudo. Não deixe chegar perto do meu corpo. Porque o pensamento, o escudo, ele está fora do teu corpo. Ele é algo que não está colado às suas partes vitais, à sua mente. Ele está projetado à sua frente, para não deixar chegar perto de você, para não deixar encostar em você. Porque se um pensamento desse, uma tentação dessa, chega perto o suficiente do nosso corpo, ele consegue achar um espaço, uma brecha na armadura. Por isso nós temos o escudo. Capacete da salvação. A cabeça comanda o corpo. A salvação protege a nossa mente. O capacete protege o corpo. A cabeça comanda o corpo. Contra ataques de dúvida, desespero e confusão. Então todos esses ataques direcionados a causar confusão em nossa mente, a causar uma dúvida: será que Deus quer isso mesmo? Será que eu tenho que ir para a igreja mesmo? Será que eu estou fazendo? Será que estou fazendo o que eu quero? Poxa, dúvidas que vão minando, dúvidas que vão causando um problema na nossa mente, desespero, confusão. Então o capacete da salvação nos protege disso. Aleluia. E nós temos uma parte da armadura, na verdade é uma arma, que é a única arma que Paulo coloca: a espada do Espírito. Aleluia. Então nós temos toda a armadura, nos colocamos toda a armadura e nós pegamos a espada do Espírito. Em Hebreus vai dizer que ela pode penetrar e dividir até mesmo os pensamentos e impulsões do coração. Jesus derrotou cada tentação com essa espada do Espírito. Está escrito. Está escrito. Palavra de Deus. Divide o que é certo e o que é errado. Divide o que são as meias verdades lançadas contra nós. A espada da corta. O que é verdade e o que é mentira. Glória a Deus. Não existe meias verdades. Então nós temos todo esse aparato disponível para nós. Você tem disponível todas as armas espirituais. E tem uma coisa que energiza, que ativa isso tudo: oração. Aleluia. Existe um poder na oração. Efésios 6,18 vai dizer: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica do Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A oração ela ativa, energiza todas as armas espirituais. A oração é o que mantém uma conexão com a fonte de poder, que é Deus. Aleluia. A oração é a
liga, é a ponte. Não adianta eu pegar capacete e colocar, Deus, agora já virei sem Deus, eu estou com as armas celestiais, estou com a armadura espiritual, agora eu não preciso mais de Deus, porque eu já virei quase um Deus, eu já estou protegido. Sem oração você não consegue sair do lugar. A armadura é pesada. Sem oração a armadura é pesada demais para você se movimentar. Você se torna um alvo. A oração ativa a armadura, ativa a espada. Com a oração você tem um acesso total e completo, uma fonte de poder que é Deus. E a oração faz outra coisa muito importante. Ela mostra as fortalezas. Aleluia. E dá estratégia para lutar contra elas. Então aqui está o grande segredo, em que as pessoas, grande parte das pessoas, não conseguem perceber, porque elas não têm esse entendimento do Espírito, através da oração, a localização das fortalezas. A oração te dá um mapa. A oração te dá um mapa de onde você deve atacar e como você deve atacar. Amém? Amém. Então, o terceiro e último ponto dessa mensagem é a identificação dessas fortalezas de nossa mente. No versículo 5 vai dizer, aqui numa outra versão, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Nós vemos a argumentação, toda a argumentação, todo o sofisma, anulando toda a argumentação. A palavra no grego aqui utilizada é logismos, raciocínios, argumentos, pensamentos que parecem que têm lógica. Então, meu irmão, é o seguinte, esses pensamentos são perigosos por causa disso. São pensamentos lançados contra você que parece que tem lógica. Você ouve aquela coisa e você se convence, se torna convincente. Você começa a pensar, caramba, falou um ponto que eu não consigo rebater. Pô, tem até uma lógica naquilo que essa pessoa está falando. E quando é um pensamento contrário à palavra de Deus. Então, é aqui que Paulo está falando. Ele anula esses argumentos, que são elementos de verdade misturados com mentiras. Isso é muito perigoso. Porque não é total mentira e não é total verdade. E Deus é verdade. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não existe lugar para pequenas mentiras ou meias verdades. Então, quando usa a palavra altivez, significa elevado, exaltado. Qualquer coisa lançada contra nós que se coloca acima do conhecimento de Deus. Filosofias humanas, tradições humanas, experiências pessoais. Eu acho que é assim porque eu já vivi algo assim, eu já tive uma experiência que foi muito forte, e por mais que esteja, mas na Bíblia eu estou falando, mas eu vivi, eu sei do que eu estou falando. Experiências pessoais que são colocadas acima do conhecimento de Deus. Paulo está falando sobre isso. Então a fortaleza espiritual são sistemas de pensamento que se opõem ao conhecimento verdadeiro de Deus. Então as fortalezas espirituais em nossa mente são sistemas de pensamento
são formadas por pensamentos, crenças, opiniões, perspectivas, ideias que se opõem ao conhecimento de Deus. Então ela se forma tijolo por tijolo na nossa mente, pensamento por pensamento. Um dardo inflamado lançado, dardos inflamados lançados. Pensamentos, ideias, filosofias, experiências. Então, no primeiro ponto das fortalezas se formarem são esses dardos inflamados, esses pensamentos lançados dia após dia. O segundo ponto que ajuda a formar essa fortaleza dentro da nossa mente é a aceitação. Porque nós damos permissão para o pensamento se estabelecer em nossa mente. Nós aceitamos aquilo que foi falado. Então a fortaleza, olha só, não existe nada aqui. Alguém lança um pensamento errado para você, uma meia verdade. E aquilo você vê, fez a base. E você olha para aquilo e fala, e você bem que parece, bem que é interessante. Não é de todo errado, não. Então você aceita. Então você aceita o segundo passo para essa fortaleza e começar a crescer na sua mente. Terceiro passo, reforço. Nós aceitamos aquela palavra lançada para nós, nós aceitamos aquela meia-verdade, nós aceitamos aquele pensamento, e nós procuramos dentro de nós reforçar, evidenciar aquele pensamento. Então nós reforçamos, nós procuramos por evidência para apoiar essa mentira. A gente vai na internet, nós vamos perguntar para as pessoas de N situações para poder apoiar o pensamento errado que está em nossa mente. Então, o terceiro ponto que faz essa fortaleza crescer em nós é o reforço que nós damos a ela. Quarto ponto, generalização. O pensamento que estava aqui se expande. O pensamento se expande, afeta outras áreas das nossas vidas. E você começa a se perguntar: eu nunca vou conseguir nada na vida, nunca vou ser ninguém. Ela começa a tomar conta da sua mente, do seu coração, das suas ações. Então, aquele pequeno pensamento se expande. E o quinto ponto que faz essa fortaleza se tornar uma fortaleza de fato é a fortificação dela. Você cria elementos de defesa na fortaleza. Irmão, fortaleza não é só o muro, não. Normalmente existem soldados andando por cima do muro, arqueiros principalmente, e em cada ponta, em cada canto, em cada tantos metros dessa fortaleza existem torres de artilharia, torres que atacam o inimigo. Então, a fortaleza espiritual é a mesma coisa. Essas meias verdades, esses pensamentos que são lançados contra nós, no último ponto dessa fortaleza em nosso coração, nossa mente, nós acabamos colocando mecanismos de defesa, que é o quê? Vem a resistência contra a verdade. Quando alguém chega com a verdade, você já está pronto para rebater. Já viu aquela pessoa armada? Que tu não pode falar um pio, e a pessoa já vem com 10 pedras. É porque a fortaleza dentro dela já está fortificada contra a verdade. Ela não aguenta ouvir a verdade. Então, se tem alguma área na sua vida, nas nossas vidas, onde nós não conseguimos receber a verdade, onde nós temos uma resistência,
É aí que está a tua fortaleza. Existem tipos comuns de fortaleza. E os irmãos têm total liberdade aqui para tentar identificar se tem alguma delas dentro de você. Fortalezas de identidade. Ela se opõe à verdade bíblica de que somos criados à imagem de Deus. Muitas pessoas falam, não, a gente não é nada, a gente é animal, a gente é pior que bicho. São fortalezas de identidade. O ser humano é podre, nós somos nada, somos lixo. Somos criados à imagem de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então isso é um tipo de fortaleza. Fortaleza de medo. A fortaleza do medo, ela se opõe a uma verdade bíblica de que Deus está conosco. Por que eu vou ter medo de algo se Deus está comigo? Aleluia. Amém? Amém. Então, se você sente o medo de algo, seja do futuro, seja de algo que está para acontecer, relacionado à família, ao trabalho, você identifica essa fortaleza e você luta contra ela, porque você já sabe o que ela está te causando e já sabe contra o que ela se opõe. Ela se opõe à mensagem bíblica de que Deus está contigo. Fortalezas de controle. Eu quero controlar, eu quero saber tudo. Se algo sai fora do meu controle, eu já fico perdido, eu tenho que ter o controle do casamento, eu tenho que ter o controle dos meus filhos, eu tenho que ter o controle dos meus pais, eu tenho que ter o controle daquela pessoa, daquela situação, que se eu não tiver o controle, nada mais importa. E esse controle se opõe à verdade bíblica de que Deus está no controle. Aleluia. Você não tem controle de nada. É verdade. Deus está no controle. Amém? Amém. Fortaleza de amargura. Ela se opõe à verdade bíblica sobre perdão, sobre graça, soberania de Deus. Fortalezas religiosas. Eu sou de crente, eu sou mais crente. Isso aqui é tudo pecado, tudo que eu vejo é pecado, isso aí é do diabo. Fortalezas religiosas, elas se opõem à verdade bíblica sobre a graça de Deus, sobre relacionamento pessoal com Deus e sobre liberdade em Cristo Jesus. Então existem diversas fortalezas que são criadas dentro de nós. E nós temos que ter uma sinceridade brutal. Nós temos que ter uma sinceridade brutal conosco. Sem receios. E quais são os sinais? Pastor, eu não sei qual é o sinal, não sei se tem uma fortaleza na minha vida que está mesmo me impactando de alguma forma. Vamos lá, sintomas, né? Os sintomas da doença, os sintomas. Padrões de pensamento repetitivo. Você luta contra os mesmos pensamentos negativos. Sempre tem aquele pensamento negativo. Se torna uma repetição. Isso é um alerta. Segundo, reação emocional desproporcional. A reação que você tem a uma situação, que às vezes é uma coisa boba, uma discussão corriqueira, mas a sua reação àquilo é desproporcional, é intenso. Então isso é um grande alerta, que tem uma fortaleza na sua mente. Comportamento compulsivo. Pessoas que repetem comportamentos nocivos.
comportamentos destrutivos, a pessoa não consegue se desvencilhar daquele comportamento. É um sinal. Resistência à verdade. Pessoa muito racional, sabe? Ignora, rejeita verdades quando colocadas, porque Deus é verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, quando uma pessoa rejeita a verdade, ela tem uma resistência à verdade. Uma resistência ao que é certo, ao que é bom. É uma fortaleza que está dentro dela. Você possui áreas na sua vida que estão paradas, áreas estagnadas, que não crescem, que não mudam. Parece que é algo incapaz de crescer, de florescer. Relacionamentos problemáticos, você tem problemas de se relacionar de forma saudável com as pessoas. E falta de paz. Uma ansiedade, uma coisa inquieta, uma preocupação constante. É uma fortaleza que está na sua mente. Então precisamos identificar as fortalezas. Os irmãos podem ficar de pé. Precisamos identificar as fortalezas em nosso coração, em nossa mente. Hoje, essa mensagem nos colocou pontos importantes. Existe uma batalha espiritual acontecendo. Existem armas espirituais disponíveis para nós. E existem fortalezas que precisam ser destruídas. Se você não entender isso, não compreender isso, você vai estar dando burro em ponta de faca. Você vai estar se machucando. Você vai estar se iludindo. Se você não entender que existem fortalezas internas espirituais que precisam ser destruídas, que precisam ser demolidas, que precisam ser dinamitadas, como Paulo fala. Em João 8,32 para dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Jesus, por falar conosco, por nos lembrar que somos, Senhor Jesus, necessitados de Ti, que estamos em uma guerra, que estamos em uma batalha espiritual. E nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor nos dá condição, o Senhor nos dá acesso às armas, e através da oração nós podemos ter força, nós podemos ter acesso à fonte de poder. Aleluia. Para poder destruir as fortalezas que crescem, que estão instaladas em nossa mente, Jesus. O campo de batalha é nossa mente. Mas, Senhor, hoje nós nos revestimos com a sua armadura. Aleluia. Nós nos revestimos, Jesus, com o teu poder. Senhor, não queremos mais ser atacados por esses dardos inflamados, pelos pensamentos destrutivos. Pertencemos a Ti, Jesus. Aleluia. E hoje nós reconhecemos que temos problemas, que temos questões a serem resolvidas em nossa mente, em nosso coração. Tira toda dúvida, tira toda confusão, tira todo medo, tira toda ansiedade, toda frustração. Senhor, que haja paz em nosso coração, em nossa mente. E nós só temos acesso à verdadeira paz quando estamos protegidos, quando estamos guardados, quando estamos ligados em Ti, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Oh, Senhor, nós te agradecemos
por falar conosco. Sim. Hoje e sempre, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Que bom, né, irmãos? Que bênção, né? Que bênção. Graças a Deus. Hoje nós pudemos ouvir uma palavra de entendimento. E nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos seres compostos de corpo, alma e espírito. E tudo que foi falado aqui nesta manhã vai tratar dessas três áreas da nossa vida. E muitas pessoas excluem algumas. Alguém acha que somos só a emoção. Só vive de emoção. Só vive. Ninguém pode falar nada. Tá? Sabe aquele que está com os negros cor da pele? É aquele. Vive só de emoção. Tem aquele que vive só na parte espiritual. É o religioso. Está tudo bem, intocável, e assim segue a vida. E há aquele que vive só na razão. Só o corpo. É razão. Mas Deus nos fez seres que são movidos por essas três áreas: corpo, alma e espírito. Precisam caminhar juntas. E quem de nós não é afetado pelos problemas diários, pela mente que tenta todo momento entrar, invadir, tornar-se pensamentos repetitivos, pensamentos intrusivos? A coisa nem aconteceu, mas nós já estamos pensando. Aí vem aquela enxurrada. E quanto mais você vai dando vazão, mais pensamentos a sua mente vai desenvolvendo. Aí ela tira o teu sono, tira a tua fome ou te leva a comer muito. Cada ser humano reage de uma forma. Eu estava ali sentado e estava pensando, por isso que a gente não tem tempo de pensar em muita coisa, nem ficar cuidando da vida dos outros. Não dá. A nossa já dá um trabalho violento, né, irmão? A nossa vida, Deus, já dá um trabalho que não dá tempo nem de ficar pensando na vida dos outros. E a vida dos outros, a gente faz o que? Ora por eles. Senhor, está nas tuas mãos. Não dá, porque a minha vida já dá muito trabalho para conduzi-la diariamente, da forma que Deus quer, da forma que tem que ser. Nós não somos esses seres já que estamos num nível. Aliás, na Bíblia você não vai encontrar ninguém, a não ser Jesus, que estivesse num nível em que nada e nem ninguém lhe afetava. Nada nem ninguém lhe afetava. Ele tinha o controle total das suas ações, das suas reações, das suas emoções. Ah, Jesus chorou. Ele não chorou à toa. Jesus também tinha sentimentos, mas ele não era movido por eles. Mas nós estamos aqui, enquanto estamos aqui, estamos aprendendo. Amém? Não importa quantos anos tenhamos, ainda que haja alguns arrependimentos da nossa parte, dizer, se eu tivesse essa mente de hoje, há um tempo atrás, se eu tivesse, ninguém vive de passado não, irmãos. A gente vive do hoje, nem do amanhã. O amanhã não pertence a nós. A gente vive do hoje. Hoje é a oportunidade que Deus me dá de mudar, de ter uma nova vida, uma nova chance, uma mente renovada. Não importa.
Importa é viver. Importa é agir da maneira que Deus quer. Que Deus continue nos abençoando, abençoando o pastor Betinho, abençoando os irmãos que estiveram aqui nesta manhã. Eu sempre digo que a gente levanta cedo, o tempo está friozinho, a Chama falou, fica. E você falou, não, eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso. Não somente um compromisso com os meus irmãos, eu tenho um compromisso com Deus, com a minha alma, eu tenho um compromisso comigo mesmo. Eu preciso melhorar. Amém? Amém. Nós vamos nesse momento